Primeira coisa, então vamos falar sobre as alterações cardiovasculares que acontecem na gestação. Fisiologicamente, né, o que vai acontecer do ponto de vista cardiovascular? Quando a gente fala sobre as alterações cardiovasculares, na verdade, a gente sempre começa falando sobre as questões hematológicas, né? Porque uma coisa leva a outra. A gente sabe que durante a gestação vai acontecer um aumento substancial da volemia, né? É super natural que aconteça um aumento de volemia. Por que isso, né? A gente sabe que o primeiro motivo óbvio, né, de a gestante ela ser mais hipervolêmica, né, do que uma não gestante é que ela precisa perfundir a placenta, né? Então precisa garantir a perfusão placentária. O segundo motivo é que existe uma compressão, né, do retorno venoso causado pelo útero gravídico, e se ela muda da posição supina para a posição ortostática, para a gente minimizar, né, a questão do retorno venoso, ela precisa ter mais volemia. Então esse é o segundo motivo. E o terceiro motivo é porque, olha como a natureza é perfeita, né? Já se prevê que vai acontecer sangramento durante o parto, e isso, a natureza antevendo, né, esse sangramento, ela já aumenta a volemia da gestante. Então, gestantes, elas têm, em média, 50% a mais de volemia do que não gestantes. E isso vai, obviamente, acabar impactando no sistema cardiovascular. Jader, mas assim, se existe esse aumento de 50% de volemia, tá, vai impactar no sistema cardiovascular? Vai, mas antes de entrar nisso, as custas de que é esse 50% de aumento de volemia? A gente sabe que o volume de sangue total, ele aumenta em 50%, mas existe um aumento volumétrico também, né, de líquido, mas existe também esse aumento de células. A gente sabe que as hemácias, os eritrócitos, eles aumentam em aproximadamente 30%. Isso acontece por conta de um aumento da eritropoetina, né, que vai levar aí a uma maior produção de hemácias. Isso é comprovado, né, porque a gente vê que as gestantes elas têm uma presença maior de reticulócitos, então quer dizer que tem a eritropoetina que está agindo ali, né, e que está produzindo hemácias. Então, existe um aumento da produção eritrocitária em aproximadamente 30%, mas também a gente vai ter esse aumento do volume total, né, de sangue em aproximadamente 50%. Então, se a gente for comparar, né, o aumento celular, o aumento de hemácias que acontece com o aumento de sangue total, de volume, né, de sangue, a gente vai ter uma hemodiluição, porque mesmo que tenha o aumento do número de hemácias, elas vão acabar fazendo uma hemodiluição, né? Porque a gente tem uma expansão volumétrica aí importante e fisiológica na gestação, certo? Tanto que se você dosar, né, fazer o hematócrito e a hemoglobina da gestante, ela vai estar mais baixa, né, do que de uma não gestante, justamente essa anemia, né, que acontece na gestação, ela é por hemodiluição. Não é porque diminui a produção, né, de hemácias, bem pelo contrário, aumenta a produção de hemácias. Mas a gente sabe que, do ponto de vista de análise laboratorial, ela vai ter valores mais baixos de hematócrito e de hemoglobina, justamente porque ela vai estar mais hemodiluída. E por que acontece, né? De novo, essa grande expansão volumétrica fisiológica na gestante para proteger ela desse sangramento previsto no parto, né? Para proteger ela da questão das hipotensões, né, que podem acontecer quando ela muda para a posição supina, e também para garantir a perfusão dessa placenta, garantir aí a perfusão desse feto. Certo? Beleza? Tá, mas e o que isso vai impactar agora lá no coração? Olha só, vamos pensar em fisiologia pura. O que acontece? Quando a gente tem um aumento, né, de volemia, imagina que ela tem 50% mais, né, de sangue circulando do que uma não gestante. Eu vou ter, consequentemente, né, um aumento aí do volume de sangue que está chegando no coração. Portanto, eu vou ter um aumento da pré-carga, né? Tudo aquilo que chega no coração é a pré-carga. Isso vai fazer com que tenha, né, aí um estímulo ali naquelas fibras cardíacas. Lembra da lei de Frank-Starling, né? Que quando a gente aumenta o volume de sangue que chega no coração, a gente vai
consequentemente, né, aumentar aí o trabalho cardíaco. Então, esse coração vai ter que trabalhar mais. E a gente sabe, né, que existe um aumento significativo do trabalho cardíaco. Como é que a gente calcula o débito cardíaco? Lembra da fisiologia? O débito cardíaco, na verdade, é o débito sistólico, né, o volume sistólico, vezes a frequência cardíaca. Então, se eu tenho aí um débito cardíaco, que é a mesma coisa que débito sistólico, né, vezes a frequência cardíaca, eu vou ter um aumento do débito sistólico, vou ter também aumento da frequência cardíaca e também vou ter o aumento, então, do débito. É um coração que vai trabalhar mais. A gente sabe que sim, né, vai aumentar aí o trabalho cardíaco, e isso faz com que, às vezes, as pacientes, elas possam ter alguns sintomas que são insuficiência cardíaca-like, né? Às vezes elas chegam para consultar com a gente dizendo, nossa, eu tô dispneica, eu tô cansada, né, com uma sensação de cansaço, e aí, às vezes, inclusive, a gente pode, né, por conta dessa sobrecarga do coração, a gente pode, inclusive, auscultar um sopro sistólico em foco aórtico acessório, né? É fisiológico a gente encontrar um sopro sistólico em foco aórtico acessório em gestantes, justamente porque elas têm aí um trabalho cardíaco maior. É natural, né? É fisiológico. Por isso que eu sempre digo, né, gente, que o coração ele vai precisar trabalhar durante a gestação. Se a gente tem uma paciente, né, que está sedentária, a gente tem uma paciente que está obesa, né, uma paciente que ela já tem aí, né, uma questão de um coração que já não está, né, trabalhado, digamos assim, né, não está saudável, a gente sabe que a tendência dessa gestante aí é piorar, né, ela sentir muito mais essa alteração fisiológica. Por isso que para engravidar é super importante que essa paciente ela esteja bem, ela esteja com peso adequado, ela esteja fazendo atividade física, né? Principalmente exercícios cardios, né? A gente sabe que exercício de força é importante, com certeza, mas o exercício cardio é super importante também porque essa paciente ela precisa estar aí com um bom preparo, porque o coração dela vai ter que trabalhar mais, né? É natural que exista uma demanda cardíaca maior durante a gestação. Mas aí o que vai acontecer com a pressão arterial? Olha só que interessante. Ah, Jader, pressão arterial, eu me lembro que é a mesma coisa que débito cardíaco vezes resistência periférica, né? Essa é a fórmula do cálculo da pressão arterial. Tá, se aumenta o débito cardíaco, o coração está trabalhando mais, né? Tem um débito maior, vai aumentar a pressão arterial. Não vai aumentar. Tá, mas como assim? Vai diminuir a pressão. Jader, mas então não faz sentido. Se aumenta o débito, né? Teria que aumentar a pressão. A pressão não é a mesma coisa que débito cardíaco vezes resistência periférica? Olha que legal. A gestante, ela tem uma redução absurda de resistência periférica. Mas como assim? Um aumento, se aumenta o débito cardíaco, se o débito cardíaco vezes a resistência periférica é a mesma coisa que a pressão arterial, se tem aumento do débito cardíaco, teria que aumentar a pressão. Não, mas é que o aumento do débito cardíaco, ele acontece, mas ele ainda é menor do que a redução da resistência periférica. As gestantes, elas experimentam uma absurda redução da resistência periférica. Pensa comigo, né? Por que acontece redução da resistência periférica? O sangue ele precisa perfundir a placenta, né? Ele precisa garantir o aporte de oxigênio e de nutriente para esse feto. Então, eu preciso garantir a perfusão placentária. Portanto, o território placentário ele precisa ser um território de baixa resistência. Ele precisa oferecer uma baixa resistência para a hemodinâmica dessa mãe. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma redução da resistência periférica muito mais acentuada, né, do que a elevação do débito cardíaco. E isso culmina, né, com uma redução da pressão arterial. Então, gestantes, elas vão ter uma redução da pressão arterial. A gente sabe que, inclusive, a pressão arterial, ela vai reduzindo, né, ela reduz durante a gestação, e lá no finalzinho, depois da 36ª semana, começa a voltar ao normal. Tanto que no final, na gestação,
a termo, a gente já vai ter níveis tensionais, níveis pressóricos similares ao estado pré-gestacional, quando ela não estava grávida. Certo? Interessante, né? Quando a gente estuda a fisiologia, eu sempre digo que é super importante a gente entender, né? Por que o coração trabalha mais. Às vezes a gente vai com aquele raciocínio mais simplista, assim, é porque tem um feto ali dentro, vai trabalhar mais. Não é tão simples assim, né? Na verdade, tudo vai acontecer por consequência desse aumento de volemia. Então, se eu tenho mais volemia, gestantes são pessoas hipervolêmicas. Consequentemente, eu vou ter um coração que vai ter que dar conta desse recado, né? Ele vai ter que realmente trabalhar mais. Certo? Então, essas são as alterações cardiovasculares que acontecem na gestação. É um tema super importante a gente revisar, a gente revisitar quando a gente atende no nosso dia a dia as gestantes, né? Para a gente saber diferenciar o que é normal do que não é normal. E para quem está estudando, quem está prestando prova também, é um tema que super aparece aí nas questões, então é super importante a gente estar sempre atento.